Olá, galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse bate-papo super especial sobre dissertação. Galera, olha que o nosso papo hoje vai ser muito bacana. Nós vamos falar sobre... vamos dar continuidade, vamos seguir o caminho de montagem do nosso texto. Vale lembrar que a gente está falando aqui sobre dissertação especificamente dissertação escolar, e mais especificamente a dissertação que vai ser cobrada da gente no Exame Nacional do Ensino Médio, a nossa querida dissertação argumentativa. Pois bem, além de tratar da questão específica do texto que nós vamos escrever, é importante notar que nós vamos caminhar até em busca dessa excelência na escrita, para saber, claro, que a gente pode trabalhar aqui de certa forma para um planejamento que seja funcional, produtivo para o nosso texto. Nós já vimos aqui nas últimas aulas um direcionamento para o que a gente deve fazer antes de pegar o texto. Por exemplo, como encarar um tema da redação. Inclusive, nós vimos que um tema de redação ele pode trabalhar especificamente com a ideia de um problema social. Vamos lembrar que eu tenho essa certeza porque o próprio edital do Exame Nacional do Ensino Médio, ele traz a seguinte lógica. Nós teremos 181 questões. 180 que serão objetivas, né? 180 questões objetivas e uma subjetiva, que é a nossa redação. E todas elas, todas, sem exceção, têm o mesmo formato. Apresenta-se um texto motivador, apresenta-se uma situação problema e você precisa posicionar-se diante dela. Bom, vale lembrar que nas questões objetivas, seu posicionamento diante da situação problema vai se dar por meio da marcação de uma alternativa mais adequada a que atenda ao comando que foi feito a você. E na dissertação, que é o motivo do nosso bate-papo, é o nosso objeto de estudo aqui, você precisa escrever um texto em que você se posiciona diante dessa situação problema. Olha só a dica que já vai nos dando, nós vamos relembrando sempre essa mesma lógica. O tema vai atrelar-se a um problema social. Vale lembrar também que nós temos aquela lógica das 5 competências. Adequação à linguagem padrão, adequação ao repertório sociocultural, adequação à lógica do texto, né? A organização, projeto textual, coerência, coesão textual e proposta de intervenção para o problema. Bom, então essas duas certezas vão me levar, essas duas indicações vão me levar à certeza de que o tema será um problema social. Então você viu que diante do tema você precisa posicionar-se. Então eu não tenho um tema dicotômico, em que eu preciso escolher entre um lado e outro, em que eu preciso necessariamente ser a favor ou contra alguma coisa. Basicamente eu sei que um problema existe e que deve ser combatido. Sabendo dessa lógica, sabendo dessa máxima, eu já consigo direcionar para um ponto bem interessante, que é o fato de eu entender que a partir dessa ideia eu consigo montar um caminho a ser percorrido. É essa lógica que a gente está montando aqui. Primeiro eu vou encarar o tema. O tema é formado por frase-tema e pelos textos motivadores. Então nós vamos caminhar em prol dessa busca por esse caminho. Também nós vamos perceber que existe uma lógica que eu vou defender uma dissertação argumentativa. É um texto formal. Eu preciso ter um direcionamento, uma fundamentação, uma racionalização desse texto. E principalmente, todas as ideias que eu vou defender lá não devem ser advindas somente da minha mente, da minha certeza absoluta. Eu preciso fundamentar. E essa fundamentação, ela é cobrada de maneira muito clara, a partir de um repertório sociocultural. É essa fundamentação. É com o repertório que nós vamos dar um passo a mais para fugir do senso comum. É com o repertório sociocultural que você vai dar base para o seu texto, que você vai ter a propriedade para dizer que seu texto é um texto produtivo. É a partir dessa ideia que nós vamos trabalhar hoje, especificamente, com repertório sociocultural direcionado para introdução. Nós pensamos em como planejar o tema, nós pensamos em como organizar o texto, nós pensamos em como lidar com os textos motivadores, pois agora nós vamos começar necessariamente a escrever. E para que eu escreva, eu preciso entender essa lógica. E a lógica de hoje vai ser basicamente a questão do entendimento, do direcionamento para o repertório sociocultural. Agora, é claro, eu dividi bem direitinho para vocês, para que a gente conseguisse perceber todas as minúcias do texto. Nós vamos partir de uma análise textual que te permita entender a lógica de produção.
para que aí sim você sozinho consiga superar todas as dificuldades que tem e necessariamente consiga melhorar a sua escrita, a sua expressividade a partir dessa situação, problema que lhe é apresentado. Então que fique muito claro que nossa intenção é fazer com que você veja essa racionalização, para que você internalize isso e para que você sozinho monte a sua estruturação textual. Tá? Então essa é a nossa ideia e é isso que eu vou te convidar para ver hoje dentro dessa perspectiva de repertório sociocultural. Então vem comigo, dá uma olhadinha nesse material que vai trabalhar justamente com isso. Ó. A nossa dissertação escolar pautada principalmente no repertório sociocultural da introdução. Tá? Bom, você sabe que eu gosto sempre de começar nossas aulas fazendo algumas ressalvas, fazendo com que a gente relembre de alguns pontos importantes. Pontos esses que vão fazer com que a gente consiga direcionar e internalizar da melhor forma possível toda essa questão, tá? Então, primeiramente, claro, você vai entender que nós estamos fazendo uma dissertação escolar, certo? Vamos lembrar, pessoal, que você precisa dessa... A nossa dissertação de hoje é uma dissertação pautada na argumentação. É uma dissertação argumentativa. Eu vou ter que defender uma tese, tá? Bom, claro que basicamente eu vou argumentar em meio à defesa de uma tese. Vamos lembrar que essa tese, vou até reforçar daqui a pouco, que a tese vai ser nada mais, nada menos do que o posicionamento diante da situação problema. Se nossa situação problema é muito clara, é muito evidente, você vai necessariamente dizer o problema existe e deve ser combatido, ok? Pois bem, lembre-se, nós precisamos argumentar. Agora, essa argumentação, ela precisa ser uma argumentação racional. Eu não posso simplesmente envolver-me emocionalmente com o texto ou basear-me em algo que seja próprio do senso comum. A emoção vai ficar de lado aqui. Eu preciso necessariamente trabalhar com a racionalização. E essa racionalização, o que ela vai me cobrar? Essa racionalização nada mais é do que eu ir além do senso comum. E além do senso comum. Professor, e o que é ir além do senso comum? Que cobrança é essa? Que ponto é esse que vai estar aparecendo aqui de maneira muito clara? Entenda que, além do senso comum, nada mais é do que você fundamentar. Então, o seu texto ele não pode. Fundamentação teórica. O seu texto ele não pode necessariamente apenas trazer a sua certeza baseada em princípios pessoais. Daí o grau de impessoalidade. Esse texto é racional porque ele precisa ser impessoal, ele não pode ser emocional, certo? O texto é impessoal. Como é que eu sou impessoal? Quando eu deixo a minha opinião de lado, professor, mas não tenho que defender uma opinião, você tem que defender uma tese, um posicionamento. Essa opinião não tem teor pessoal. Essa impessoalidade, ela é dada justamente no momento em que você consegue trazer para uma fundamentação teórica, tá? Então é quando você consegue dar base para essa estruturação de texto. Fundamentação teórica é quando você foge do senso comum, retira-se do texto de forma pessoal, emocional e impõe ao texto uma racionalização para que aí sim você defenda uma tese de maneira adequada, tá? De maneira formal, racional. Ok? Bom, a partir daqui vem uma pergunta muito clara. Como é que eu faço isso, professor? O que é necessariamente fundamentação teórica? E como é que eu faço para não me ater ao senso comum? Vamos lembrar que senso comum é o momento em que você trabalha apenas com a ideia de que basicamente é aquilo que todo mundo sabe. Você não tem uma certeza, um embasamento, algo que prove isso. Então, basicamente, senso comum é quando você não consegue provar a partir de uma fundamentação teórica, tá? Esse é o senso comum. Então, o que provoca a fuga do senso comum? Quando você consegue fundamentar teoricamente. Professor, e o que é fundamentar teoricamente?
Como é que eu consigo estabelecer um princípio de fundamentação teórica? A partir do que nós vamos chamar de repertório sociocultural. Primeira coisa que você tem que ter em mente, o repertório sociocultural nada mais é do que um conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo. Como assim, professor, conhecimento de mundo? É a sua bagagem cultural. É tudo aquilo que você assimilou a partir do seu conhecimento na escola, a partir do seu convívio familiar, a partir do seu convívio comunitário, a partir de um filme que você assistiu, a partir de uma música que você ouviu, de uma série que você gostou. Então, isso daqui é a base do seu conhecimento de mundo. Então, a gente precisa necessariamente utilizar esse conhecimento para que dê fundamentação teórica ao seu texto. Isso é repertório sociocultural. E aí, vale destacar que esse ponto aqui é extremamente importante para a construção do nosso texto. Professor, mas quais são os conhecimentos que eu posso usar e quais são os conhecimentos que eu não devo usar? Essa é uma pergunta extremamente importante na hora de você pensar em repertório sociocultural. Porque existe três premissas para que o seu repertório seja um repertório que realmente seja válido, que realmente estabeleça uma relação de fundamentação teórica com o seu texto. Que 3 critérios são esses? Veja bem, você tem 3 critérios. Quais são eles? Critério 1, o seu repertório sociocultural, ele precisa ser um critério legitimado. Legitimado por uma das áreas do conhecimento. E aí vem uma pergunta, professor, que áreas do conhecimento são essas? Você tem necessariamente, pessoal, 3 áreas do conhecimento. Aliás, 3 não, perdoe-me, 4 áreas do conhecimento. Então, esse repertório, ele precisa ser legitimado dentro da área de linguagens, dentro da área de ciências humanas, dentro da área de matemática e suas tecnologias, né? Ou dentro da área de ciências da natureza. Então, o seu repertório sociocultural, para que ele seja realmente válido, ele precisa ser legitimado dentro de uma dessas áreas. Então, ele tem que fazer parte de uma das grandes áreas do conhecimento que nós vamos trabalhar dentro da nossa percepção. Certo? Então, vamos trabalhar com a questão da área do conhecimento. Bom, a partir daí, beleza, professor, consegui algo que é legitimado. Agora eu vou para um outro ponto. Só um detalhe, antes de eu ir para o outro critério aqui, para outra exigência, é bom entender que ser legitimado, pessoal, por exemplo, fica uma pergunta, professor, citar um filme, ele é legitimado por uma das áreas do conhecimento? É sim. Um filme, pessoal, ele faz parte necessariamente das linguagens. Um filme é uma arte plástica, é uma arte visual. E essa arte visual faz parte da grande área de linguagens. Então, um filme pode sim ser considerado, nesse sentido, legitimado por uma área do conhecimento. Assim como música, assim como série, certo? E assim por diante, ok? Bom, mas só ser legitimado não é o suficiente. O seu repertório ele também precisa ser pertinente. Ele também precisa ser pertinente. E o que é ser pertinente, professor? Ser pertinente, pessoal, nada mais é do que o seu texto, do seu repertório, ele ser coerente com o tema. Então, ser pertinente, ele deve ser coerente com o tema. Ele deve estabelecer uma relação de lógica com o tema. Você não pode apenas citar qualquer coisa que seja legitimada por uma das áreas do conhecimento. Esse repertório ele precisa também ter a ver com o seu tema, tá ligado com o seu tema de alguma forma. Por isso eu preciso também direcionar para esse ponto, tá? Então, ele precisa ser, além de legitimado, também
pertinente. E parou por aí? Não, tem mais um pontozinho que é importante a gente destacar. Que esse repertório, ele também precisa, necessariamente, ser produtivo. E o que é ser produtivo, professor? Ser produtivo, pessoal, é um repertório que necessariamente ele é útil para a sua argumentação. Então, basicamente, o que ele faz? Ele comprova sua argumentação, sua ideia, sua tese. Então, ele precisa ser útil para que se estabeleça necessariamente um princípio de argumentação mesmo. A sua argumentação tem que ser pautada dentro desse princípio de que eu vou utilizar esse repertório da maneira mais adequada possível, certo? Então, dessa forma, um repertório para que eu consiga fugir do senso comum dentro de uma maneira adequada num texto dissertativo argumentativo, eu preciso trazer um conhecimento de mundo que eu tenha, conhecimento de mundo esse, que precisa ser legitimado por uma das áreas do conhecimento, linguagens, humanas, matemática ou natureza. Esse conhecimento de mundo precisa ser pertinente, basicamente ser coerente ao tema, ter a ver com o tema, certo? E aí ele também precisa ser produtivo, ele precisa servir para que eu comprove a minha fala. A partir daí você tem um repertório sociocultural extremamente válido. Vale lembrar também, antes de qualquer coisa, que hoje o nosso papo é sobre o repertório da introdução. E além disso, você também precisa saber que a nossa base é o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? O nosso querido Enem. Beleza? Pensando nisso, pautado nessa situação, nós vamos agora imaginar, vamos pensar, vamos selecionar a maneira mais adequada de trazer esse repertório para dentro da nossa introdução de maneira produtiva. Para isso, analise bem esse fato. Primeira coisa que você vai ter que entender, eu quero relembrar aqui a nossa estratégia. A gente vai sair do que é universal para o que é particular. Basicamente, como é que você faz esse movimento? O que é universal, professor? Universal é quando você vai trabalhar com algo que seja genérico, que sirva para mais de uma coisa, que não seja individual. Então, para que você pense em repertório de maneira produtiva, você precisa pensar de maneira lógica. Não adianta, você não vai ter conhecimentos para todos os temas que aparecer para você. Ou pelo menos você não vai ter conhecimentos específicos. E nem é isso que os concursos querem. O que os concursos querem com a redação? Eles querem deixar claro para ti qual vai ser a sua avaliação. A avaliação será a maneira como você consegue utilizar o que você sabe para defender um posicionamento seu. Então, esse é o grande barato dessa história de lógica, de sair do que é universal para o que é particular. Porque eu preciso necessariamente entender que se eu não tiver essa lógica de buscar os argumentos, os repertórios de maneira mais adequada, eu não vou conseguir montar um bom texto. Certo? Então, o primeiro ponto é você entender que eu preciso de algo que seja universal. Para que eu monte algo universal, eu vou utilizar a seguinte estratégia. Eu vou classificar os meus temas em eixos temáticos. Então, vamos lembrar que, quando eu falo de eixo temático, eu estou falando da classificação de temas. Classificação de temas. Por quê? Porque aí eu não preciso de um repertório específico para cada tema. Eu posso ter um repertório que seja eficaz para grupos de temas diferentes, tá? Então, o primeiro ponto, eu vou classificar os temas. A partir de que eu vou classificar os temas? Daquela certeza que a gente conversou no começo da aula. Eu tenho certeza que o tema do Enem sempre será um problema social. Tendo essa certeza, eu consigo necessariamente direcionar uma lógica. E a lógica que eu vou direcionar, que vocês vão perceber agora nessa classificação, é basicamente eu compreender que um problema social, sempre que há um problema social, há necessariamente o rompimento de direitos.
ou eu vou colocar esses direitos em risco. Então, quando eu tenho essa lógica, basicamente, o que é que eu vou montar? Basicamente, eu preciso pré-estabelecer quais são os direitos que podem ser violados em cada tema e classificar os temas a partir do direito que pode ser violado dentro deles. Trouxe aqui alguns exemplos, essa divisão é uma divisão minha, tá? É uma divisão minha, mas é uma divisão que pode ser utilizada por você sem problema nenhum, ou você pode criar a sua própria. Aqui a minha lógica é, de acordo com o direito que é colocado em risco no tema, eu tenho necessariamente um eixo temático. Por exemplo, quando eu tenho o direito à educação colocado em risco, eu tenho um grupo de temas que vai tratar de educação. E assim por diante, saúde, meio ambiente, segurança, tecnologia, sociedade, trabalho e economia. Eu dividi em 7 eixos. A minha sugestão é não passe disso, porque senão você vai ficar com tamanhos, com uma quantidade, um número absurdo de grupos temáticos que acaba perdendo a funcionalidade, que é te dar rapidez, te dar praticidade, te dar funcionalidade para que você escolha bem o seu repertório. Bom, partindo dessa lógica, eu consigo montar uma estratégia bem interessante. Se eu vou trabalhar com direitos, eu consigo dizer que sempre que eu for trabalhar com algum tema, seja ele qual for, eu consigo sempre usar algo que trate de direitos. E aí vem a pergunta, o que sempre trata de direitos? Sempre trata de direito, nós temos a Constituição Federal, por exemplo. Professor, e a Constituição Federal, ela vai abarcar todos os temas? Vai, mas você pode separar a Constituição Federal dentro de perspectivas específicas. Por exemplo, nós podemos falar, eu consigo dizer que a Constituição Federal prevê o acesso à educação. Aqui nós temos a questão do artigo 6º, sendo previsto aqui dentro dessa perspectiva, ou o artigo 205, que é mais direto. Mas eu posso falar também da cultura. Aproveitando que nós estamos aqui na Semana do Patrimônio Cultural Brasileiro, você pode dizer que pode, por exemplo, ser tema, a cultura já apareceu em outros momentos, e aqui você pode dizer que a cultura é um direito seu, previsto constitucionalmente. Aproveitando aqui a deixa da questão da história, estamos num momento de celebração da história, de celebração tanto pela proximidade da independência do Brasil. Nós temos aí a completude de 200 anos da independência do Brasil, e nós temos também a questão da semana da Semana do Patrimônio Nacional, tá? Patrimônio Histórico Nacional. Então, a cultura, a arte, faz parte desse patrimônio. E esse patrimônio, essa arte, eles estão previstos, o direito ao acesso a isso está previsto na Constituição Federal. Então, se aparecer um tema como esse, você consegue trazer para a questão da Constituição Federal Brasileira. Assim como saúde, também previsto no artigo 6º. Olha só que eu tenho artigos constitucionais que eu consigo pré-estabelecer, que eu vou utilizar lá na minha redação. Meio ambiente, artigo 225. Segurança, eu consigo colocar no artigo 144, ou mesmo no artigo 6º, porque ele também é um direito social. Tecnologia eu deixo em aberto, porque a tecnologia ela vai depender muito de como é que a tecnologia é cobrada de ti. Porque eu posso trabalhar desde segurança, se eu falar, por exemplo, dos stalkings, ou se eu falar, por exemplo, da questão da educação à distância, eu vou falar do princípio de educação. Então, tecnologia, dependendo de como ela é cobrada, ela pode assumir uma postura diferente. Quando eu falo de sociedade, eu falo de minorias sociais. Minorias sociais é o direito à inclusão ou mesmo o direito à dignidade da pessoa humana. Eu consigo trabalhar isso no artigo 1º da Constituição, dos princípios da Constituição Federal Brasileira, é a garantia da dignidade da pessoa humana. E quando eu falo de trabalho, especificamente, eu também consigo botar aqui o artigo 6º, uma vez que trabalho é também um direito social. Ok? Bom, então, veja bem, só com esse pequeno direcionamento aqui, eu já tenho um repertório para trabalhar com todos os eixos temáticos. Isso significa que eu consigo trabalhar com qualquer tema só utilizando isso, certo? Então, essa lógica é muito importante para que você estabeleça a rapidez na escolha do repertório sociocultural, para que você estabeleça o direcionamento adequado para cada ponto do seu texto. Só que nada vai ser suficiente se você não trouxer
para o que é particular, certo? Bom, e como é que eu faço esse movimento? De sair do que é geral para o que é particular. Aí você vai lembrar que no seu texto você tem uma frase tema. E essa frase tema vai estabelecer essa abordagem completa dele. Como é que eu faço isso, professor? Não esqueça. Você sempre vai ter uma palavra que vai girar para a ideia de problematização. Vale lembrar que você tem certeza que o tema é um problema social. Você vai lembrar também que você precisa especificar essa lógica, porque o tema ela não é um tema solto, o tema tem um direcionamento que é dado pelos textos motivadores, mas que são estabelecidos concretamente por palavras da frase tema, certo? E é claro que você precisa deixar a palavra tema de maneira muito evidente. Alguns exemplos eu trouxe aqui para vocês, para que você notasse esse movimento. Eu tenho aqui democratização do acesso ao cinema no Brasil. Cinema é a palavra tema, mas aí eu preciso lembrar que eu vou falar de democratização. Aproveitando, olha o lance da cultura que a gente estava falando. Estamos falando da Semana do Patrimônio Histórico. Eu vou falar um pouquinho sobre cinema, que também, de certa forma, é um patrimônio cultural muito importante para o Brasil, certo? Então, vamos falar aí um pouquinho de cinema. A internet, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A palavra internet era a palavra-chave, mas eu preciso falar também de controle de dados. Surdos, a formação educacional dos surdos no Brasil. Surdos era a palavra tema, mas eu também preciso falar da especificação, que no caso seria a questão da formação educacional. Então, basicamente, o que eu estou apresentando aqui para vocês? A ideia de que você precisa fazer esse movimento, inclusive para que você torne o seu repertório sociocultural produtivo. Seu repertório sociocultural só será produtivo se você for capaz de fazer esse movimento, de sair do que é geral para o que é específico, de sair do que é universal, próprio de grupos diferentes de temas, para o que é particular dentro da proposta de redação que a gente vai montar. Então, é pautado nesse princípio que a gente vai conseguir direcionar todo o nosso texto. Estabelecendo essa lógica, vamos dar início agora ao movimento de estratégia textual, certo? Só para deixar uma coisa clara, vocês vão me ajudar agora. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu comentei com vocês que essa parte aqui, especificamente, esse quadro que vai aparecer para você, ele basicamente vai trazer para a gente uma ideia. Ó, esse daqui que está aparecendo agora. Esse agora que está aparecendo. Eu disse para você se eu consigo usar em qualquer tema, só para você entender essa lógica. Eu então lanço o desafio para você que está acompanhando agora. Mande aqui no nosso chat um tema que você sentiu dificuldade, para a gente tentar estabelecer esse princípio aqui, para ver se a gente consegue organizar esse tema direcionado para essa nossa questãozinha aqui desse quadro da Constituição Federal. Já fica aqui o desafio, viu? Pense aí no tema, mande pelo chat, que nós vamos fazer agora toda a proposta de redação para que você consiga estabelecer essa lógica, para a gente treinar essa lógica. Enquanto você pensa, enquanto você manda aí pelo chat, eu vou voltar para cá e dar esse direcionamento, um que já foi cobrado no Enem, tá? Vou mostrar para você um que já foi cobrado no Enem para que você estabeleça, que você consiga entender essa lógica. Olha esse daqui. Esse aqui eu trouxe para o Exame Nacional do Ensino Médio, foi o Enem de 2020. Você vai encontrar aqui no Enem de 2020 essa lógica textual. Nós tínhamos a seguinte frase: os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira contemporânea. Veja bem, primeiramente você vai ser atraído pela palavra que direciona para o tema, doenças mentais. Já montei aqui a minha estratégia de marcar as palavras-chave. Bom, agora eu preciso especificar. Eu vou falar o que de doenças mentais? Você vai falar dos estigmas, dos preconceitos, dos mitos que aparecem dentro dessa questão. E aí, é claro, eu vou levar para um lado que é a especificação da ideia de problema. Onde é que acontece isso, professor? Na sociedade brasileira. Pronto. Então, eu preciso falar de doenças mentais, eu preciso falar de estigmas e eu preciso falar de Brasil, certo? Pronto, montei aí. Agora eu vou
para aquele caminho do que é universal. Eu vou classificar esse tema para que eu consiga necessariamente direcionar uma proposta de repertório. Eu vou estabelecer um eixo temático. Bom, quando eu falo de doenças mentais, eu tenho propriamente um direito que é colocado em risco. Se eu tenho estigmas, as pessoas vão deixar de procurar um médico, vão deixar de procurar um tratamento, ou por não conhecer, ou por ter realmente o preconceito. Então, basicamente, eu posso dizer que o direito que é colocado em risco é o direito à saúde. Direito à saúde. Se o direito à saúde é colocado em risco, eu consigo usar a Constituição Federal. Para ser mais específico, eu consigo usar o artigo 196 da Constituição Federal de 88, o qual, resumidamente, vai dizer que ele prevê a saúde como direito de todos, ok? Então, olha só como é que é o direcionamento. Eu já consigo dizer que eu posso usar a Constituição e essa Constituição vai aparecer justamente no artigo 196. Já dei um direcionamento, já tenho aqui uma máxima para que eu monte a minha estratégia. Bom, a partir daí, o que eu vou montar agora? Eu vou trazer para a minha especificação. Eu vou transformar isso em um tema. Como é que eu transformo isso? Aliás, em uma tese. Como é que eu posiciono-me diante desse tema? Veja que eu não posso ser contra, aliás, eu não posso ser a favor dos estigmas associados às doenças mentais. Eu não tenho um lado ou outro. Minha única opção é dizer, esse problema existe e deve ser combatido. É a única opção que eu tenho aqui. Esse problema existe e deve ser combatido. Como é que eu faço isso, professor? A partir da seguinte ideia. Eu vou anunciar que isso é um problema. Então eu trabalho aqui com a proposta de problematização. O cenário desafiador. Quando eu chamo de cenário desafiador, eu estou afirmando, ei, eu tenho um problema. Certo? Então, se eu tenho um cenário desafiador, eu tenho necessariamente um problema. O que mais que eu vou trabalhar? Vou utilizar um verbozinho. Esse verbo serve para ligar a ideia de problema à frase tema, aos núcleos temáticos, no momento em que eu especifico o meu texto. Quando eu saio do que é geral e venho para o que é particular. Bom, a palavra tema vai aparecer aqui, ó, doenças mentais. Vai aparecer a especificação, estigmas, e vai aparecer a ideia de Brasil. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os núcleos temáticos, e esses núcleos temáticos basicamente servem para que eu estabeleça uma relação de especificidade no meu texto. Então, o cenário desafiador de combater os estigmas associados às doenças mentais na sociedade contemporânea brasileira. O que eu preciso agora? Eu preciso planejar minha argumentação. Veja que até agora eu falei de repertório sociocultural, logo no começo, usando a Constituição. Mas eu preciso saber disso porque o meu repertório ele vai ser utilizado a partir dessas ideias que eu vou trazer aqui, certo? Bom, eu tenho um problema relacionado à saúde, consigo usar a Constituição no seu artigo específico da saúde. Bom, eu vou trabalhar o que na argumentação? Vamos lembrar que argumentos nada mais são do que as provas da tese. Eu preciso provar que a tese é verdadeira. Se minha tese é um problema, eu vou entender que os argumentos nada mais são do que provas da existência desse problema. E a sugestão que eu dou é uma sugestão bem simples. Os argumentos, basicamente, eles podem trazer causas desse problema. Causas do problema. Porque se você quer provar que um problema existe, o que você faz? Você traz as causas dele. Certo? Bom, já direcionei aí para as causas do problema. Já tenho aí um direcionamento adequado para o meu texto. A partir daí, separe essas causas em dois grupos diferentes para que haja progressão. Você precisa necessariamente trazer a ideia de que existe uma causa 1 e uma causa 2. Por que precisa ser separado? Para que eu consiga trazer a ideia de progressão. Para isso, eu vou utilizar sociedade em um dos nossos elementos e Estado em outro dos elementos. Então, a causa 1 vai estabelecer a ideia de sociedade e a causa 2 vai estabelecer a ideia de Estado. Como é que eu faço isso? Por que as pessoas têm preconceito contra doenças mentais? Vamos lembrar que doenças mentais é depressão, ansiedade, essas coisas. Bom, é bem evidente até. Eu tenho essa lógica porque as pessoas estão desinformadas. Então, eu vou dizer que a falta de informação nada mais é do que a causa 1 do problema. E quem é que é desinformado? A sociedade.
Então, essa desinformação gera um princípio de apatia. As pessoas necessariamente não fazem nada para mudar o grave problema social que nós estamos enfrentando. Então, aqui eu encontrei o que eu posso chamar de causa 1. De causa 1. Por outro lado, nós precisamos falar de Estado. Quem é o responsável por garantir atendimento psicológico? Quem é o responsável por estabelecer o acesso a informações sobre esse tipo de patologia? É o Estado. Ele faz isso com efetividade? Não. Então você pode dizer que ele é ineficaz. Ineficácia de políticas públicas, ele aparece necessariamente. Vamos lembrar, gente, que políticas públicas nada mais são do que ações do governo. E essas ações do governo são ações ineficazes, uma vez que não cumprem o seu papel de informar a população e de oferecer tratamento de saúde gratuito, tá? Então dá esse direcionamento aí de ações estatais. E eu consigo dizer então que isso é a causa 2 da dificuldade que eu tenho em superar, em combater esses estigmas, certo? Causa 1 e causa 2. Basicamente, o que foi que eu tenho aqui? Eu tenho, né, a divisão entre 2 argumentos. Aí agora, claro, eu vou pensar no repertório para provar que a população é desinformada, e vou pensar em um repertório para provar que o Estado não é eficaz. Pronto. Resumindo isso daqui que eu acabei de fazer, bom, o repertório da Constituição eu já sei que eu posso usar. Agora o que eu posso fazer? Eu preciso montar esses três momentos, que é tese, problematização, argumento 1, que envolve a sociedade, argumento 2, que envolve o Estado. Como é que eu faço isso? A partir do direcionamento. Agora você vai pensar mesmo no seu texto. Basicamente, antes de pensar no repertório, eu preciso pensar nisso daqui. Primeiro, a problematização. Problematização, galera, que eu vou chamar de tese. A mesma coisa que eu acabei de fazer, ó. Uma palavra que indica problema. Aqui eu tenho uma palavra que indica problema, porque eu tenho aqui a palavra dificuldades. Pronto. Tem uma palavra que indica problema. Um verbozinho, conter. O preconceito, esse preconceito ele vai substituir a palavra estigma. Ele vai substituir a palavra estigma, relacionados às doenças mentais. Doenças mentais, eu vou estabelecer aí como a palavra tema. Professor, mas não está aparecendo brasileira. Pois é, mas eu vou falar de que Constituição? Da Constituição Federal Brasileira. Portanto, de certa forma, o Brasil já vai estar trabalhando com isso. Pronto, aqui eu pensei. Já posso pré-estabelecer. Vou trabalhar o conceito de Constituição Federal de 1988, que vai ser o meu repertório. Mas já vou falar sobre isso. Logo depois, o que eu preciso encontrar? A causa 1, até para escolher o repertório também. A causa 1 vai trabalhar com a formação de uma sociedade individualista. A sociedade é cada vez mais fechada dentro de si mesma. Então você não se preocupa com a coletividade. Essa falta de preocupação pode estabelecer necessariamente um princípio de alienação e de apatia. Eu posso dizer, por exemplo, quem é que vai falar dessa individualidade? Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele trata justamente desse individualismo. Inclusive, Bauman defende que o individualismo é o maior problema da pós-modernidade. Portanto, eu consigo trazer Bauman para dentro dessa situação. E depois eu posso falar da questão da ineficácia de ações governamentais na prevenção e tratamento de transtornos psíquicos. Bom, fora a Constituição, que já diz que o Estado tem essa obrigação de garantir a saúde pública de qualidade, você pode pegar outros princípios que trabalhem com essa lógica. Por exemplo, tem uma obrazinha chamada Cidadão de Papel, de Gilberto de Menstein. Essa obra de Cidadão de Papel, ela diz que o brasileiro é um indivíduo com direitos adquiridos somente no âmbito teórico, não exercidos na prática. Basicamente, ele diz que o brasileiro é um indivíduo que tem os seus direitos garantidos, previstos em documentos, mas que essa previsão, essa garantia, ela nem sempre é reverberada dentro da realidade. Isso é verdade. Nós acabamos de montar aqui um bom exemplo disso. Todos têm direito à saúde, porém esse direito é deturpado. É deturpado por quem? Deturpado por uma situação-problema. Que situação-problema é essa? As dificuldades de conter o preconceito relacionado a doenças mentais. A partir daqui, você já tem a lógica para escolher repertórios. Certo? Vários repertórios.
Mas vamos lembrar que hoje especificamente nós estamos trabalhando com a ideia de repertório para introdução. E se eu quero falar de repertórios para introdução, eu preciso calcular essa questão de voltar para esse nicho que é a introdução em si. Então eu trouxe para vocês uma introdução que conseguiu tirar a nota 1000, baseado justamente nesse princípio que nós estamos vendo agora, nessa lógica. Então, primeira coisa, veja bem, eu tenho aqui o princípio da Constituição Federal Brasileira sendo demonstrado. Então eu tenho, só para deixar claro, o primeiro repertório. O repertório, pessoal, da introdução, normalmente ele inicia o nosso texto, tá? Então é muito importante. Então, professor, eu vou pensar primeiro no repertório? Não. Primeiro você vai pensar na tese, depois você vai pensar nos argumentos, aí você vai pensar no repertório. Depois que você planejou isso, aí você vai escrever. Mas, na hora de escrever, essa parte aqui do repertório, ela vai representar a contextualização. A contextualização. E essa contextualização nada mais é do que o início do nosso texto. Professor, e por que ela seguiu a mesma lógica que a gente? Avalie. A Constituição Brasileira de 88, esse é o nosso princípio de repertório, assegura todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais. Opa! O que é isso daqui, professor? Isso daqui, pessoal, nada mais é do que o eixo temático, cultura. Professor, se eu estiver falando de um tema sobre o patrimônio histórico brasileiro, patrimônio material brasileiro, dá para falar também disso daí? Daria para eu começar exatamente do mesmo jeito. Analisa comigo, a Constituição Brasileira de 88 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais. Se você está falando de um patrimônio, é um patrimônio cultural, um patrimônio histórico brasileiro. Então, é direito seu ter acesso a ele, certo? E também tem direito à preservação, é dever do Estado preservar, do Estado e da sociedade preservar esses bens culturais. Pronto, eu direcionei para o eixo temático. Esse é o momento em que eu estou trabalhando com algo genérico. Agora eu preciso trazer esse algo genérico para minha especificidade, que é o tema. No entanto, na prática, é uma relação de oposição, você vai perceber. Na prática, porque isso daqui é teoria, tá? Quando eu falo de Constituição, estou falando na teoria. Na prática, por outro lado, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura, primeiramente, vão trabalhar com contato. E esse daqui é um exemplo de um tema que trabalha com a democratização do cinema no Brasil. Pronto, se eu tenho essa lógica, o que eu consigo montar? Eu consigo dizer que cinema é a palavra tema, democratização, a palavra que vai levar para a questão do problema, e Brasil, nós temos aqui o local onde é afetado essa questão. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Democratização do acesso ao cinema, então tem uma palavra em acesso. Bom, contato vai ter essa questão da democratização do acesso por meio dos cinemas. Olha aqui a palavra aparecendo. Aqui eu tenho a palavra que vai representar o tema. Então é como se eu saísse do eixo temático, porque a garantia do repertório saísse do eixo temático e fosse para o tema, para dar produtividade para esse repertório. Ok? Por meio do cinema não se encontra efetivado na sociedade nacional. Pronto, aqui eu já fiz aquele caminho de sair do que é universal para o que é particular. Agora vamos fazer a montagem. Esse cenário nefasto, quando eu chamo de cenário nefasto, eu estou afirmando que é um problema. Lembre-se, você está trabalhando com um princípio de dissertação argumentativa. E essa dissertação argumentativa, ela serve necessariamente para você marcar que está tratando de um problema social. Então, esse cenário nefasto ocorre não só em razão, olha aqui a lógica, do deficitário incentivo à valorização da cultura nas escolas. Vale lembrar que isso daqui é um princípio de dever do Estado, uma vez que o Estado é responsável pela educação no Brasil. E vamos lembrar também, galera, que essa questão, mesmo que seja em escolas particulares, a determinação do controle, da fiscalização, do norteamento dessas escolas também é dever do Estado. Bom, mas também, devido à excessiva mercantilização, quando eu tenho excessiva mercantilização da cultura, isso me diz o seguinte, que os preços são caros.
Portanto, a população mais carente não vai ter acesso. Então, isso é um princípio de desigualdade social. É o que envolve a sociedade, ó. Desigualdade social. Então, basicamente, esse é um argumento que vai envolver a sociedade. Então, eu tenho uma falha do governo, que é a falta de incentivo, ou deficitário incentivo nas escolas, e eu tenho uma questão social, que é a desigualdade social, que compromete o acesso à cultura. Logo, faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Repito a questão dos direitos constitucionais e como se eu fechasse um ciclo, como se eu estivesse retomando a citação da Constituição Federal, certo? Bom, a partir dessa lógica, você já tem toda uma estruturação de texto para sua introdução, certo? Vamos visualizar um pouquinho aqui, ó, só para você entender. Primeiramente, contextualização. Eu paro aqui nesse momento na contextualização, que é o repertório inicial. A tese é o momento em que eu trago o meu posicionamento diante do tema, e eu estou dizendo que eu tenho um problema, porque se eu tenho um direito e ele não é respeitado, eu tenho necessariamente um problema. Então, aqui é o posicionamento que eu tenho diante do tema. Problema esse que é ratificado a partir dessa palavrinha aqui, ó, o cenário nefasto. Esse cenário nefasto, então, ele é uma marca de opinião. Por quê? Porque eu quero, na tese, dizer que eu tenho um problema. Se eu quero dizer que eu tenho um problema, eu ratifico. Esse cenário nefasto. O cenário nefasto é ruim, é caótico. Ocorre não só em razão do deficitário incentivo à cultura. Tenho aqui o argumento 1, que nada mais é do que a causa 1 do problema. Causa 1 do problema, certo? E argumento 2, excessiva mercantilização, nada mais é do que a causa 2 do seu problema. Então, encontrei duas causas aí, certo? O desfecho, que é esse momento final, é o momento em que eu reforço a primeira necessidade de resolução desse problema e reforço minha opinião, ó. Logo, para que esses entraves, logo, faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Aí eu fecho a minha linha de pensamento, beleza? Qual foi o movimento que eu fiz? Saí do que era geral, bens culturais, para o que é específico, por meio dos cinemas, tá? Esse foi o movimento que eu fiz para que eu desse produtividade para o meu texto. Professor, e esse movimento, ele vai nos ajudar em alguma coisa? Demais, ó. Porque eu posso utilizar a Constituição, veja, eu falei para você que dá para utilizar em tudo, né? Posso utilizar sempre fazendo esse movimento. E se o tema fosse a questão da formação educacional dos surdos no Brasil, como é que ficaria nosso texto? A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso à educação. Agora, nesse caso, a educação seria o eixo temático. Porque eu estou falando de formação educacional dos surdos. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com o ensino de qualidade, por meio da acessibilidade dos surdos. A palavra tema aqui. Eu saí do eixo e caminhei para o tema. Por isso eu consigo utilizar a Constituição. Porque a Constituição está ligada à ideia de grandes grupos temáticos. Saí da Constituição, que é algo geral, vim para o tema, que é algo específico no caso dos surdos. Não se encontra efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão da formação preconceituosa da sociedade brasileira, algo que envolve aqui a sociedade, mas também devido à precária estrutura do sistema educacional público. Nesse caso, eu estou falando de um problema governamental, certo? Logo, faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. A mesma lógica, saída do eixo, que é o direito ao violado, e vindo para o tema, claro, assim eu estabeleço a Constituição em todos os eixos temáticos. Já vimos saúde, já vimos cultura e já vimos educação. Se eu quiser trabalhar com saúde, a mesma coisa. Saúde pública vai ser meu eixo, o meu tema, a questão da efetividade do programa de vacinação. Dá para continuar utilizando a Constituição Federal, com a questão do direito à saúde, especificamente. Se eu for um pouquinho além, o que dá para eu utilizar? Ó, se for a questão do ambiente ecologicamente equilibrado, o direito ao meio ambiente é um direito seu. A Constituição Brasileira de 88 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado. Vamos lembrar que aqui eu não preciso colocar o artigo, tá?
Mas se você quiser, você pode dizer que esse direito é previsto no artigo 225. Artigo 225 da Constituição Federal, direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. O que é isso, professor? Isso aqui é o meu eixo temático, ok? No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que a conservação ambiental, por meio da destinação adequada dos resíduos, saí lá do eixo e vim aqui para o tema, ó, adequação dos resíduos, aqui é o meu tema. Sair do eixo, partir para o tema, eu tenho agora necessariamente uma especificação, certo? Não se encontra efetivada na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão da cultura consumista imposta pelos meios de produção. A cultura é voltada para a ideia de sociedade, mas também devido à escassez de aterros sanitários nos municípios brasileiros. Quando eu falo dessa escassez, eu estou falando necessariamente de uma falha governamental, tá? Bom, para por aí, professor? Não, a mesma coisa com segurança, ó. Segurança pública, o que é, professor? Eixo temático. Por isso que eu consigo trabalhar sempre com a Constituição brasileira, que eu estou levando para direitos que envolvem a Constituição. Qual é o tema? Por meio da ressocialização dos presídios no Brasil. Estou falando da crise penitenciária. Eixo segurança. Outro eixo tecnológico, o acesso aos bens da tecnologia, tá? E aí eu posso falar de investimentos educacionais, o acesso à educação virtual no Brasil. Eixo temático, tecnologia. O tema, investimentos nas tecnologias educacionais. Parei por aí? Não, vamos mais além, vamos mais um exemplo. Aqui, olha como é interessante esse, ó. Quando eu falo do acesso à dignidade da pessoa humana, esse eixo temático aqui, pessoal, trata de quem sofre preconceito, opressão. Então, esse eixo temático, ele vai tratar de minorias sociais. O que são minorias? São grupos sociais que são oprimidos. Grupos sociais que sofrem preconceitos, opressão ou algo desse tipo. Então, eu consigo dizer que esse eixo temático, que eixo temático é esse? É o eixo sociedade. Então, dentro desse princípio, eu trago para o eixo sociedade e aí eu trabalho com todo e qualquer tema que envolve essa questão da dignidade da pessoa humana. Olha essa construçãozinha interessante aqui para a nossa introdução. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso à dignidade no país. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que a democratização da cultura do respeito, por meio da igualdade racial, veja que o nosso tema é racismo, tá? Quando eu trago de igualdade racial, nosso tema é racismo. Saí do eixo, que era sociedade, e vim para a questão do tema, que é racismo. Beleza? Não se encontra efetivada na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão da histórica padronização social imposta ao brasileiro, mas também devido à constante impunidade relacionada aos crimes de ódio praticados no cenário atual. Logo, faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Mais um exemplo, a questão do trabalho. Estou falando de jovens no mercado de trabalho, o eixo necessariamente é trabalho e o tema, a inclusão dos jovens no mercado trabalhista. Ok? Bom, aqui nós vimos que eu consigo utilizar a Constituição em todos os eixos temáticos. Aí foi só para provar que você tendo uma lógica, você consegue mais facilmente recorrer a esses repertórios. Mas se você notar, eu consigo trazer a Constituição sempre porque eu tenho uma certeza. Qual é a certeza? O tema sempre será um problema social. Por isso eu consigo trazer sempre a Constituição Federal. Se eu tenho um problema social, eu consigo dizer que eu sempre vou ter uma deturpação de direitos. Então, se eu trabalhar com essa linha de direitos, eu posso trocar o repertório. Eu não preciso trabalhar só com a Constituição. O repertório da introdução, ela pode pegar essa mesma linha de pensamento, que é a linha de pensamento que envolve a questão dos direitos a serem violados, tá? E eu posso trabalhar em outra perspectiva. Olha um bom exemplo disso. Em vez de eu colocar aqui a Constituição Brasileira, nesse caso aqui eu até coloquei o artigo. Ó. A Constituição Brasileira de 88 assegura em seu artigo 6º os direitos sociais a todos os indivíduos, tá? Mas eu posso trocar, veja mesmo, a mesma coisa, mesmo direcionamento. Isso aqui eu consigo trabalhar em todos os temas, porque eu estou falando de direitos.
Mas essa mesma ideia de direitos pode me ajudar a encontrar outros repertórios. Por exemplo, olha essa frase de Victor Hugo. Segundo o romancista e estadista francês Victor Hugo, a primeira igualdade é a justiça. Bom, esse princípio de justiça aqui eu sei que é deturpado. Por quê? Porque direitos são violados. E por que direitos são violados, professor? Porque eu tenho um problema social. Que problema social é esse? Justamente a representação do tema que nós vamos trabalhar. Então, o tema é um problema social e eu sei que a justiça vai ser violada, certo? Então, dá para eu usar também o Victor Hugo sempre que eu quiser iniciar esse texto. Posso parar por aí? Não. Eu posso trocar esse mesmo princípio de direitos. Se eu encontrar outro alguém que fale de direitos, eu consigo fazer essa troca sem grandes problemas. Olha só, nesse caso aqui, ó. A filósofa brasileira Marilena Chaui defende a noção de democracia como sistema que garante igualdade no acesso aos direitos. Bom, ela trabalha com igualdade e direitos. A democracia para Chaui só funciona quando eu tenho direitos respeitados. E eu sei que o direito vai ser negado. Por que eu sei que algum direito vai ser negado na minha redação Enem? Porque eu tenho certeza que o tema é um problema social. E para que eu feche, eu posso... Beleza, professor, e se eu não trabalhasse com a ideia de direitos? Se eu trabalhasse com a ideia de problema social? Aí eu consigo trazer para cá esse princípio da escola literária, tá? Ó, o realismo é uma escola literária do século XIX que tem como uma das suas principais características a dura crítica às mazelas sociais. Opa, se eu tenho críticas às mazelas sociais, o que eu consigo dizer especificamente? Eu consigo dizer que isso serão críticas aos problemas sociais que eu tenho. Se eu sei que o tema sempre será um problema social, o que eu posso dizer? De maneira análoga, porque eu estou comparando por semelhança, né? Na prática, na realidade atual, essas críticas ainda podem, metaforicamente... Professor, por que metaforicamente? Porque não são as mesmas críticas. São outras críticas, são críticas semelhantes. Ser aplicadas uma vez que o cenário desafiador de garantir o trabalho como forma de estabelecer a dignidade do cidadão impede a superação dos entraves comunitários. Então eu sigo a ideia de problema social, não preciso nem falar de direitos, mas falo de problema social e utilizo, por exemplo, a nossa querida escola literária Realismo. É dessa forma, pessoal, partindo desse pressuposto de que você consegue classificar em grandes eixos e trazer para o seu tema, que você vai conseguir sempre pensar de maneira clara, efetiva e precisa nesse caminho, até você encontrar um repertório sociocultural que seja legitimado por uma das áreas do conhecimento, pertinente ao tema que você está trabalhando e produtivo para a sua argumentação, certo? Deixo aqui o meu grande abraço, a gente se encontra na próxima, galera. Até mais!